começar então limpando bem a pele, eu tô usando água micelar com algodãozinho mesmo e vou passando sobre a pele para tirar todas as impurezas que às vezes a gente lava, limpa, mas mesmo assim não tira tudo. Hidratante, né, Oil Control, e espalhando bem, espalho com a mão mesmo para o hidratante penetrar bem na pele e ficar bem hidratada. Você vai usar muito pó, muita base, muito produto por cima, então a pele tem que estar bem hidratada. E de preferência que seja com hidratante específico para o tipo de pele. Se for pele oleosa, hidratante que controle a oleosidade. Se for pele seca, o hidratante tipo aquele soft da Nivea ou aquele azulzinho da Nivea que hidrata muito bem. Estou aplicando agora o Prime, o Photolove da NYX, espalhando com as mãos também, aplicando mais nos pontos centrais do rosto, nas bochechas, nariz, testa e um pouquinho no queixo. Nada demais, tá, gente? Só para dar uma melhorada no acabamento mesmo. A base que eu vou usar nela, na verdade, são duas bases, a mesma mistura que eu fiz no vídeo anterior, que eu estava maquiando a Isabelle, que é da Beige 2 da Mary Kay e a NC25 da MAC. Hoje eu estou espalhando primeiro com o Kabuki para depois vir dando acabamento. Espalho por boa parte do rosto e venho dando batidinhas bem leve com uma esponja umedecida. Eu gosto de fazer por partes assim, aplicar numa metade do rosto e dar acabamento. Depois aplico na restante do rosto e vou dando acabamento. Isso faz com que evite de criar manchas quando o produto seca muito rápido. Às vezes você usa uma base que seca muito rápido e você aplica no rosto inteiro. Quando você termina de dar acabamento de um lado, que vai para o outro, aquele outro lado já está com a base meio ressecada. Por isso eu evito, eu aplico uma parte e vou espalhando conforme a necessidade. Eu estou aplicando já do lado direito e puxando um pouquinho para o pescoço, lembrando sempre de esfumar muito bem as extremidades. Essa descida do pescoço é muito importante para o rosto não ficar muito diferente. Os ombros da Manu são exatamente o tom da base, mas vocês percebam que um pouquinho aqui no pescoço dela, mais abaixo, perto do colo, é mais branquinho, mas os ombros dela são da tonalidade que tá a base. E é isso que a gente tem que adequar, tá? Não deixar essa parte muito branca, descer um pouco mais para que tudo fique harmonioso. Hoje eu também vou usar uma base como corretivo, a base Beige 2 da Mary Kay, e vou aplicando nos pontos de iluminação e já vou dando acabamento também com uma esponjinha. Essa correção eu também faço por partes, tá? Aplico de um lado, dou acabamento e vou passando para os outros pontos e dando acabamento, e isso até o final. Nesse vídeo também eu mudei o ângulo da câmera para que vocês vejam melhor a maquiagem. É um atendimento de cliente real, gente. Não tem como eu ficar perdendo muito tempo mostrando todos os detalhes ali, porque a cliente tem hora. Então eu faço o possível para mostrar tudo para vocês. Mesmo sendo uma maquiagem para o dia, a Manu ela gosta muito de contorno. Então eu fiz um contornozinho com corretivo Cacau da Maquier. Estou usando o pincel F12 da Makeup e já estou esfumando direto, tá? Não deixei muito pesado, tentei deixar o mais suave possível, porque era um evento de dia, então tem que estar mais suave mesmo o corretivo, senão não fica legal. E vou espalhando nos pontos de contorno. Eu comecei a aplicar do lado direito dela, mas a câmera acabou desligando e eu não percebi. Depois de ter esfumado ainda com o pincel, eu venho dando acabamento com uma esponjinha para que evite de ficar qualquer tipo de mancha, e a esponja faz esse trabalho muito bem, né, de misturar tudo e ficar muito harmonioso. Para fazer o contorno do nariz eu também fiz em creme, mas eu fiz com o pincel Kabuki bem pequeno, espalhando com cuidado, tá? Eu não fiz contorno em pó depois nesse nariz, foi somente o contorno em creme. Mas eu aplico e venho dando acabamento e esfumo muito bem com a esponjinha. Até para que ele fique assim meio que sumindo, só aquela sombra mesmo no nariz. Ainda mais o da Manu, que nem precisa tanto de correção, né? Eu já tenho o nariz super fininho. Em seguida eu já venho selando a parte de iluminação, aplicando o pó P1 da Kryolan. Estou usando uma buchinha mesmo para aplicar, porque dessa forma faz com que o pó penetre melhor na pele. Então toda a umidade que tem na pele vai ser sugada por esse pó. E a gente vai deixar ele aí agindo, enquanto isso a gente vai reforçar o nosso contorno, selar o nosso contorno. Eu estou usando o Matte Bronze e venho só passando nos pontos onde eu fiz o contorno. Não aplico no nariz, tá? Como eu tinha falado antes. Para correção das sobrancelhas eu usei uma pastinha, que na verdade é uma sombra, a sombra Marrom Tudo da Candice Berenice. Eu já tenho essa sombra já tem bastante tempo, mas eu acabo às vezes esquecendo de usar ela, e ela serve muito bem para fazer o preenchimento da sobrancelha em quase todas as tonalidades de pelo. Digamos que sirva aí como uma pastinha de sobrancelha e correção de uma cor universal.
Eu faço aplicação com um pincelzinho chanfrado, ela tá um pouquinho seca, mas eu prefiro pastinhas quando elas já estão nesse estágio, sabe? Assim, meio mais durinha mesmo, porque acaba tirando menos produto. Se ela tá diluída, você acaba levando muito mais quantidade da sobrancelha e dessa forma você acaba deixando a sobrancelha um pouco mais marcada, que não é bem o que eu gosto. Eu gosto daquele meio esfumado assim com a pastinha, mas que fica um efeito um pouco mais leve, que foi o resultado que deu na sobrancelha dela e eu gostei bastante. Depois de ter feito a correção das sobrancelhas, a gente vem aplicando o corretivo da Maquier. Eu uso ele para limitar essa região abaixo da sobrancelha, deixar bem marcadinha ali embaixo, bem desenhada, sumir alguns pelinhos que às vezes ficam aparentes. E vou levando por toda a pálpebra móvel e fixa para a gente poder usar como fixador. Eu aplico com o pincelzinho Kabuki e depois venho só selando essa região com o pó. Mas você pode fazer esse acabamento, em vez de fazer com Kabuki, fazer com uma esponjinha pequena ou com o dedo. Faz do jeito que você achar melhor, tá? O importante é que esteja bem selado para receber as sombras. Eu estou usando novamente o pó P1 e novamente com aquela buchinha que eu acho que fica melhor. Começo usando o Blush Harmony como sombra e vou fazer um leve esfumado. Eu estou usando o pincel 140, que é um pincel grande para a pálpebra da Manu, mas eu queria mesmo criar esse esfumado mais leve primeiro, porque a gente não vai ter tanta marcação nesse olho. É um olho muito discreto. Ela veio com uma foto mostrando que queria uma maquiagem assim, essas que parece que não fez quase nada, que é muito mais a correção de pele, tem um cílio e tal, mas a maquiagem em si é uma maquiagem muito natural, com efeito natural, né? Então eu aplico esse blush no canto externo e vou esfumando muito bem e depois vou colocando como se fosse uma pálpebra luz. Começo depositando no canto interno e vou esfumando em movimentos de vai e vem e em movimentos circulares, movimentos rápidos para fazer aquele esfumado, mas sem tanta marcação, tá? Sem tanta delimitação da cor que eu falo. Sem, a cor tá mais concentrada no canto externo, mais concentrada no canto interno. Não é assim, a gente só vai criar um leve esfumado de fundo. Agora sim, eu já estou com o pincel 136 e colocando um pouquinho mais de cor nas extremidades, tanto do canto externo como do canto interno. Porque a gente já criou primeiro aquele fundo mais esfumadinho com o Harmony, agora na segunda sombra a gente pode colocar uma limitação na cor onde a gente quer, que ela fique localizada, né? Criando meio que um efeito sim de uma pálpebra luz. Esfuma tudo muito bem, para tudo ficar bem misturado. Pode levar essas sombras para as extremidades, ali mais puxadinho, que fica sempre muito bonito e vai meio que suavizando o acabamento, né? Tô iluminando abaixo da sobrancelha com pigmento nude, nada demais que vocês já não saibam, né? É o único pigmento que eu gosto de iluminar abaixo da sobrancelha. Agora eu vou colocar uma sombra bem no centro desse olho, que é o pigmento Naked da MAC. Ele é um nude muito lindo, com leve brilhinho, assim, que fica super discreto, mas que você vê que tem cara de uma maquiagem bem feita. Coloco ele mais concentrado no centro e com o excesso que sobrou no pincel, eu vou meio que levando um pouco para o canto interno. Percebam que ele espalha para o canto interno, mas eu consigo ver ainda aquele fundo que foi criado com a segunda sombra, aquele fundinho mais escuro ali no canto interno. Ele fica só por cima, dando um leve acabamento. Tô limpando o pó P1 que a gente deixou aí, somente nas áreas abaixo da olheira, porque a gente vai dar acabamento também rente aos cílios inferiores. Eu usei um pincel lápis e novamente o Blush Harmony. Vou espalhando primeiro com um pincel lápis maior, depois eu venho reaplicando novamente, troco de pincel para dar uma concentração um pouco maior e uso um pouquinho do Harmony e um pouquinho daquela segunda sombra que a gente usou. Eu acabei mostrando só o Harmony aí, mas eu usei um pouquinho da segunda sombra também, que eu deixei o nome passando ali para vocês. E venho aplicando, reaplicando, porque na verdade essa maquiagem vai ser só isso no esfumado inferior. Como é uma maquiagem com efeito super natural, na verdade esses cílios inferiores era para não ter nada, só uma máscara de cílio. Mas a gente quer deixar um fundinho bonitinho para combinar também com a parte superior do olho, né, que foi bem esfumadinho. Então é importante que você faça, mesmo que seja um leve esfumado rente aos cílios inferiores, com a mesma tonalidade que você usou na parte superior. Agora eu tô colando os cílios, acabei ficando um pouquinho na frente, aquele cílio super natural do AliExpress, mas que também tem na First Kiss
tem uma versão dele ao natural, que é igualzinho. Tô vindo agora com pó Mineralize da MAC, esfumando todo aquele excesso de pó P1. Além de ele tirar o excesso de pó, ele já vai dando um acabamento, porque ele tem uma textura muito fina e acaba tirando esse efeito de estourado, né, que às vezes o pó translúcido deixa. Se eu tivesse usado, por exemplo, um pó que estourasse no flash, fazendo isso, dando acabamento com o pó por cima, você evita que isso aconteça. De blush eu estou usando também o Harmony para que fique tudo harmonioso, o blush aplicado, o olho esfumado, tudo se converse e fique um efeito muito mais bonito numa maquiagem versão natural, tá? Quando você faz uma maquiagem com esse efeito de natural, é legal você, se você usou, por exemplo, um pó para fazer o contorno, usa esse pó em algum ponto do olho, porque fica bem bacana essa conversa entre as tonalidades. Estou fazendo a iluminação do rosto dela com o Mary Lou da The Balm, que é um iluminador assim que eu amo para fazer iluminação, principalmente se a pessoa for em um evento de dia, porque ele deixa um glow muito bonito na pele. Fica maravilhoso, sem exagero. Se você quiser mais, você aplica mais, mas se você quiser pouco também, ele faz um efeito muito bonito. Depois de cílios colados, a gente só vem passando o rímel para unir aí os naturais nos postiços, nada demais. É importante que estejam sim bem grudadinhos para que não veja aquela divisão, né? Quando você olha assim na lateral de lado, você não veja a divisão entre o cílio natural e o postiço. Passo um rímel também na parte inferior dos olhos, como foi bem discreto esse acabamento, foi feito só um esfumadinho muito leve. É importante também que tenha aplicação da máscara nos cílios inferiores, para ficar um acabamento mais bonito. E acabamento de maquiagem é tudo, né, gente? Vamos ser sinceros. Maquiagem sem acabamento, maquiagem que só é bonita de olhos fechados ou que só é bonita de olhos abertos, não funciona. Depois de tudo isso, Fix Plus, para dar um glow nessa pele também. Apliquei o delineador da Sephora somente para cobrir a colinha que ficou ali. Eu não apliquei delineador antes, tá? Tô aplicando só agora, só para cobrir a colinha mesmo. Nada demais, super fino ali que não dá nem quase pra ver. O batom que eu usei nela foi o 30 da Latica. Desde já, gente, espero que vocês tenham gostado da maquiagem, espero que o ângulo tenha ficado melhor, que tenha dado para vocês perceberem mais os detalhes da maquiagem. Se ficou legal para você, não esqueça de comentar para mim saber, ter um feedback se realmente eu continuo gravando dessa forma, se tá bom para vocês. Como eu disse antes, é um atendimento real, a cliente chegou com hora marcada para fazer a maquiagem. Então não tem como eu ficar fazendo abertura de vídeo, fazendo partes mais criativas, mostrando foco no olho e tal, tudo mais. Já tem que agradecer, né, da cliente deixar eu gravar. Mas espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.